desde os meus 10 anos eu não consigo falar em público por conta de um pequeno trauma. E uma dança, na visão das outras pessoas, uma dança fez isso comigo. Não é só uma dança para vocês entenderem. É algo que na mente das pessoas é só subir no mastro e rodar. Conseguiu me libertar desse trauma que eu vim tratando durante um tempinho em terapia. Boa noite! Hoje estamos aqui para reabrir o nosso quadro Histórias de Polidense. Eu me chamo Raquel Vasconcelos, né? Desenvolvo para vocês aí o Polidense e hoje eu vou contar a história. Aliás, ela vai contar a história dela, né? Porque no quadro Histórias de Polidense eu entrevisto as minhas alunas que praticam Polidense e elas contam como está sendo e como foi essa experiência de entrar para o Polidense. Aline, com vocês. Oi, gente, tudo bem? Isso aí. Eu sou a Aline, eu tenho 22 anos e eu pratico poli há mais ou menos uns 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos, desculpa, gente, 2 meses e meio. Uau! 2 meses e meio e módulo 3 já. Eita, 2 meses e meio já no módulo 3. A Aline é uma aluna prodígio, gente. 2 meses e meio e ela já está no M3, no módulo 3, do nosso método de Polidense. É que ela tá muito emocionada e aí já foi. Empolgada. Imagina, 2 anos e meio. É onde eu quero chegar, muito além disso, na verdade. Com certeza. A voz tá um pouco rouquinha, mas dá pra gente conversar, né, Aline? Assim. Tranquilo? Então vamos lá. Aline, como que você me conheceu? Me conta. Como que você me conheceu através do Polidense? Conheci a Raquel quando eu tinha 13 anos na Exponob. Eu estava andando e as pessoas estavam entregando um panfleto e eu fiquei mega curiosa para saber o que era aquilo. Mas como eu era muito nova e eu sou de família evangélica, meus pais não me permitiram nem ir a fundo para saber realmente o que era. Mas eu fiquei muito curiosa com isso. E aí uma colega minha postou no Instagram, acho que no ano de 2019, mais ou menos, 2020, alguma coisa sobre Polidense e MT. E eu fui a fundo e conheci a Raquel e depois aqui no Poli eu descobri que foi através dela que eu realmente conheci o Poli e é com ela que eu estou aprendendo tudo. Desde os meus 13 anos a minha curiosidade era saber quem é ela. E eu aprendo tudo com ela agora. Que lindo! Com 13 anos. Com 13 anos, isso. Você estava passeando na Exponop? Com a minha mãe, e aí eu não consegui assistir a apresentação, eu cheguei tarde. Mas as pessoas comentavam muito de como era e tal. Eu fiquei muito curiosa para saber o que eles estavam falando. E aí a moça que entregou um panfleto me deu um. Eu fiquei mega empolgada, assim, que eu queria tanto participar daquela aula, fazer aquilo. Mas eu não podia naquela época. Eu esperei a maioridade para mim conseguir vir fazer. Você tá com quantos anos agora, Aline? Desculpa a pergunta. 22, semana passada. Olha, então significa que faz tempo que eu tô por aqui, né, gente? Ainda bem que eu continuo com essa cara de 20. Né, Aline? Ainda bem. Olha só, diz eu que ainda tô com a cara de 20. Mas, gente, uma das coisas que o Polidense faz é rejuvenescer. A gente se sente extremamente jovem. Mentalmente. E fisicamente também. Fisicamente. É uma grande experiência pra mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito social, de me vestir de roupas mais cultas e eu quase não me socializava com as pessoas e o Poli me faz se sentir jovem. Eu iniciei minha terapia, o Poli é minha segunda terapia, porque eu me sentia mais velha do que a minha própria idade. E aí, na terapia, eu tive que trabalhar para entender que eu ainda era muito nova, que eu ainda tinha muita coisa para viver. E o Poli conseguiu ampliar mais ainda a minha mente, junto com a terapia, claro. Que bom, você então precisou fazer uma terapia para conseguir entender que eu só tinha 21 anos, que tinha muita coisa para viver ainda. Eu me sentia mais velha, eu queria me colocar em situações de uma pessoa mais velha. Entendi. Ou seja, sua idade era 13 anos, mas a sua cabeça era de uma mulher bem mais velha. E assim foi durante muito tempo. Até eu iniciei minha terapia aos 19, eu sempre quis estar um passo à frente, então isso acelera muito Por isso que você é tão prodígio, tão acelerada. Talvez. Porque, gente, sério, é a primeira aluna que eu tenho que faz o módulo 3 em 10 aulas, em praticamente 1 mês e meio. Né? As nossas aulas é uma vez por semana. Então, contabilizando 10 aulas, já no módulo 3, é muito acelerada. E eu já tô quase pronta para 4. Daqui a pouco. Ansiosa. Ainda bem que tem bastante conteúdo para você, né, Aline? Tem sim. Aline, o que mais te fez querer fazer o Polidense? Qual foi o que te despertou, assim? Por que você quis fazer o Polidense, essa atividade? Eu sempre enxerguei o Poli como um esporte.
E eu amo desafios, eu gosto muito de desafios. E eu vim na intenção disso, de realmente saber o que era o pole. Eu não tinha uma visão sensual do pole, eu tinha uma visão diferente como esporte, como competição, e isso me motivava muito. Eu sou extremamente tímida, muito tímida mesmo, então não conseguia apresentar trabalhos na faculdade e tal. Eu vim pro pole com o propósito de conhecer esse esporte e tô saindo daqui conseguindo participar de uma live sem chorar e sem ficar tremendo. Olha que maravilhoso. Eu fiz uma live esses dias e a Aline escreveu assim no meu privado: Prof, você está me descrevendo. Porque o tema da live era sobre a timidez. Exatamente. O pole está te ajudando nisso, muito, então. Muito mesmo. Me ajuda na faculdade. Como eu sou da igreja, me ajuda a conseguir me expressar melhor na igreja. Eu danço na igreja, então a flexibilidade é outra. O pole, ele consegue me ajudar em várias áreas da minha vida, indiretamente, entendeu? É a parte mais importante, assim, de que eu estou vivendo hoje. Essa fase que eu estou vivendo, o pole, ele é essencial. Eu conto os dias para chegar no sábado logo, e quando eu me atraso, eu não consigo vir, eu fico assim, parece que a semana não é válida, porque é uma das partes mais importantes da minha semana, é o pole. Que maravilhoso. É minha segunda terapia. Então o pole para você é uma terapia. É uma terapia. É o que você considera. Uhum. Algumas pessoas consideram o pole um esporte, outras consideram um hobby, né? Cada uma vê o pole à sua maneira. Para você, o pole é uma terapia. Olha que maravilhoso, né? É uma modalidade que realmente transforma. E o que te impedia de entrar para o pole dance quando você soube da existência do pole dance? Primeiramente, você já falou que você era menor de idade, não podia nem cogitar essa possibilidade porque a sua família não permitia, né? Não permitia porque eles viam o pole de outra maneira? De outra maneira. Eles mudaram a mente na apresentação de Natal que eu participei. Que foi quando a minha família... Eu sou de uma família muito tradicional. Conservadora. Muito conservadora. Uhum. Então, o pole para eles era strip. E aí, entendi. Como eu danço na igreja, eles ficavam muito, tipo, isso é ruim. E na apresentação de Natal, a partir da sua apresentação e do nosso grupo inteiro dançando, a minha família mudou a visão total de pole, assim, eles até se desculparam pelas críticas, mas eu não julgo eles porque eles realmente não conheciam pole, eles não tinham ideia do que é. Eu entendo perfeitamente, Aline, eu também já fui evangélica, tá? E são mundos muito diferentes. O pole, por ter essa história, esse histórico, né, de trazer um pouco dessa questão exótica, erótica, essa questão realmente ligada ao striptease, porque tem claro, né, normal, a gente sabe que existe muitas pessoas que desenvolvem o pole no intuito da dança erótica, né? É muito natural que quem não conhece a nossa modalidade ou não conhece o nosso propósito com o pole dance, a forma que nós desenvolvemos o pole dance, só imagina ele da forma que se ouviu falar. Exatamente. Então é natural que as pessoas pensem assim e a gente não pode julgá-las. E é por isso que a gente está aqui para contar e falar do pole dance, explicar que o pole dance não é isso, né? Que a gente tem muito mais, algo muito maior. Muito mais. É muito mais profundo do que só subir numa barra e dançar. Mexe com suas emoções, com seus sentimentos, com a sua autoestima, com a sua autoconfiança. Tipo, o pole é a atividade mais completa que eu já conheci até hoje. Que maravilhoso. O bom é que eu não preciso falar como é o pole. As minhas meninas já falam por si só. Elas falam por si só. E é fantástico, porque seria até assim... É suspeito a Raquel falar do pole dance, porque ela dá aula, porque ela trabalha com pole. Há muito tempo nisso, tá gente, eu sou novinha aqui, eu digo real, é isso mesmo. 1 mês e pouquinho, e a Aline já quer contar para vocês como é o pole dance, né? E eu, assim, vejo como uma missão trazer o pole dance para vocês. E realmente, depois que eu comecei a pensar, na vida tudo tem um porquê. E aquele dia, quando eu tinha 13 anos, que eu passei lá na hora da apresentação, não consegui assistir a apresentação. Talvez se eu tivesse assistido, eu não teria tanta curiosidade de te conhecer e de saber o que realmente é o pole. E indiretamente era realmente você, a pessoa que eu conheci o pole, a pessoa que me ensina. E você foi descobrir isso depois, né? Muito depois, agora que eu fui descobrir. Foi porque eu postei uma foto? Foi porque você postou uma foto, exatamente, eu postei uma foto, coloquei lá, TBT, época da minha apresentação de pole dance na Exponop. Isso, aí eu liguei a chave. Aí você ligou os fiozinhos. Até te perguntei se tinha mais alguém que tinha apresentado lá, alguma coisa do tipo. Sim. Foi logo assim que eu cheguei em Sinop, eu precisava contar para as pessoas como era o pole dance, e aí eu não sabia como fazer isso.
E uma das maneiras que eu encontrei de fazer isso foi alugando um stander na Exponop e passando 9 dias apresentando polidense para todo mundo que passava. Eu perdi as contas de quantas apresentações eu fiz. Eu não consegui assistir nenhuma. Oh, que infelizmente. Não, mas tá tudo bem, porque hoje você já fez uma. Exatamente. Olha que legal. E em menos de um mês você acabou sendo convidada para participar da nossa apresentação de Natal, né? Eu fiz uma aula de poli e eu já te falei que eu queria muito participar da apresentação. Sim, a primeira aula, Você tinha acabado de entrar e eu divulguei que teríamos a apresentação de Natal, porque todo ano a gente faz a apresentação de polidense nas festividades natalinas aqui na nossa cidade, em Sinop, né? E eu sempre deixo aberto para todas as alunas, independente de quanto tempo elas praticam polidense, em qual módulo elas estão, qual a idade que elas têm, né? E aí você se predispôs, eu quero. Falei, você quer? Quero. Falei, então você será bem-vinda. Exatamente. E a gente fez o treinamento, você foi lá e brilhou. E qual foi a sensação? Me conta. Como eu disse, eu sou muito tímida, muito. E aí eu chegar e apresentar num palco, assim, pra muita gente, porque até tinha bastante gente lá. E pra minha família que não aceitava o poli, foi uma missão muito, muito interessante, foi magnífica. A sensação que eu senti de eu poder explicar por que eu amo isso sem falar nada. Eu realmente não precisei falar nada. A gente dançou e mudou a visão da minha família, que era meu ponto principal. Era o que você desejava. Exatamente. Era o seu objetivo. Meu objetivo, e sem falar, que é a parte mais importante, que eu acho incrível as pessoas verem a arte, verem o que realmente é através de você, sem você precisar falar nada, sem você precisar explicar nada. Foi muito interessante. E eu consegui me apresentar, porque eu não consigo apresentar trabalhos, né, na faculdade. Eu choro. Chorava, né? Agora não choro mais. Eu chorava e travava. E aí eu fiquei com muito medo de travar quando eu chegasse lá. Mas a dança, o poli, te faz se expressar de uma forma tão incrível que você não tem tempo de pensar em travar. A sua mente não consegue chegar nesse estágio de travar. Você consegue realmente liberar o que tem dentro de você de uma forma muito, muito leve. A sensação de 2 minutos antes de subir um palco é quase indescritível. Não sei nem o que te falar. Não tenho o que falar. O coração vem na boca. Dá um negócio, não dá? Mas tem uma coisa muito interessante que nós tivemos lá atrás. As meninas são muito incríveis. Elas vão empoderando uma outra de uma forma tão interessante. As que têm 4 anos, as que têm 2 anos, as que têm 5 meses. E elas vão te motivando assim, tipo, dando confiança que nós ficamos com uma energia muito interessante lá. Parecia que a gente se conhecia há muito tempo e que a gente dançava junto há muito tempo. E muitas delas, a maioria, quase todas, menos a Jaque, eu conheci na apresentação, os ensaios para apresentação. Sim, durante os ensaios. E todas se trataram bem, independente do tempo, de nível de conhecimento, porque por mais que o polidense seja uma modalidade aparentemente competitiva e desafiadora, inclusive existe, gente, competição esportiva de polidense, mas dentro do âmbito do polidense, o grupo de mulheres que praticam, pelo menos aqui no meu espaço, no nosso espaço, Não tem competição. não tem competição, elas apoiam umas às outras, e foi isso que você recebeu. Exatamente, né? não existe nenhum tipo de rivalidade, nem com o corpo, nem com os movimentos, nem com nada, não existe rivalidade. Eu nunca estive em um ambiente onde tantas mulheres se empoderam dessa forma, sem existir competição, sem existir nada, elas realmente te empoderam. E eu não tô falando isso porque a Raquel tá aqui não, tá? Eu tô falando isso porque é realmente real. Seja sempre muito sincera, por favor. É muito real isso. No meu primeiro dia, eu não participei, infelizmente, da super aula. A minha vida é muito corrida, eu estudo, então não deu. E aí eu vim já pra uma turma mista. Para uma turma que não é uma turma regular, é uma turma onde tem meninas de vários níveis de treino. E as meninas são muito boas, muito. E eu não me assustei de estar nessa aula. Eu me senti assim, eu vou chegar até lá, então eu preciso passar por esse processo. E cada movimento que eu fazia, uma me orientava ou fazia junto comigo, ou quando eu conseguia um movimento, fazia alguma coisa que eu daria conta, mas que eu ainda não estava fazendo. E foi assim que eu consegui evoluir de uma forma rápida, porque elas vão ajudando realmente. A Raquel ensina, e aí você fica com dúvida, as meninas percebem que você está com dúvida, elas não esperam você chamar a Raquel, elas fazem junto com você. Então, a aula é muito unida.
O poli é muito unido, não tem o que falar. Tem muita sororidade, né? Sororidade. Exatamente, essa é a palavra. Mulheres que apoiam umas às outras no polidense. Ao contrário do que vocês podem pensar assim, que o polidense é só para quem é bonitinha, tem o estereotipo físico que Padrão, é titulado como um padrão, como uma beleza, que essa é a beleza da mulher brasileira e tal. Não, é todo mundo muito normal, né? E a gente não fica reparando umas às outras, pelo contrário, todo mundo se apoia, né? E como foi que você conseguiu convencer a sua família a assistir a sua apresentação no Natal, dizer, não, vem assistir porque agora eu vou provar para vocês com uma ação de que o polidense tá tudo bem e eu posso frequentar a minha igreja e praticar polidense porque eu não estou de uma certa forma agredindo a minha fé. Exatamente, e nem ninguém. Como foi para você? Olha, dentro de mim foi uma situação bem turbulenta, porque eu tive que manter a calma, porque se eu fosse agressiva, não explicar ou, não sei, enfrentasse eles não iam aceitar. Então eu fui bem tranquila, mas por dentro estava bem turbulento. Eu sou bem tranquila, falando o quanto eu gosto do poli, e eu só notifiquei. A minha apresentação é todo dia, eu gostaria muito que vocês fossem. Aí eu usei a psicologia um pouquinho pra mexer com as emoções deles. E aí eles foram. Eu não tinha certeza que todo mundo ia ir. Eu tava mais apreensiva porque eu estava lá atrás e eu não tinha certeza se todo mundo ia ir. Você só viu quando você chegou em cima do palco? Ou quando você terminou? Um pouquinho antes de subir no palco eu vi eles lá. E aí, na hora que eu subi, daí eu consegui ver que tava minha mãe e as minhas irmãs. Faltou uma das irmãs, né? Mas tava todo mundo de fileira me assistindo. E falei, agora é a hora de eu mostrar um pouquinho que eu sei, pra eles verem que isso não é o que eles pensam. Uma experiência incrível. E eles estavam lá pra te aplaudir? Sim, e eles vão no próximo. Eu vou lá também. Que legal. E aí depois eles te disseram o que eles acharam, Sim. deram a sua opinião. Foi a melhor maneira de você provar pra eles que o polidense não era o que eles pensavam. Sim, e de uma forma tranquila, assim, como o poli é. O poli não é agressivo, não. Ele não vai te machucar, não. Pode vir tranquila. Ele vai te ensinar de uma forma muito leve. É uma terapia de verdade. Terapia. Que maravilhoso. Pra mim é realmente uma terapia. E para você que tem esse processo pessoal de viver uma idade física, mas ter uma mente acima disso, talvez o poli esteja te ajudando a equilibrar exatamente. por causa dos processos de evolução. Exatamente. Que tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. As roupas, eu sempre usei roupa formal, então põe um shortinho pra me dançar. Era difícil. Colocar um top, então era uma coisa assim, quase uma tortura pra mim. Mas eu tenho baixa estima. Então, ver as meninas, cada uma com o seu corpo, se amando independente, sem olhar pro lado, sem olhar pro corpo da outra, que não faz diferença na vida de nenhuma delas, faz você se sentir mais confiante em estar aqui, se sentir mulher, se sentir bonita. Porque às vezes a gente se esconde tanto em cima de um terninho, embaixo de um terninho, a gente se esconde tanto que às vezes esquece a nossa feminilidade, esquece quem realmente nós somos e de amar nosso corpo do jeitinho que é. E poder me sentir bonita de top e shortinho é muito interessante. É libertador, exatamente. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Libertador. A sua autoestima fica mais acentuada. A confiança. A confiança. A confiança não tem, na verdade, eu tenho muito o que falar disso. Te deixa autoconfiante para tudo que você vai fazer. Para tudo. Comigo mesmo, você já não deixa mais as pessoas te tratarem como querem tratar, não deixa as pessoas falarem o que querem de você, porque você sabe quem você é de verdade. Então, essa autoconfiança faz você se conhecer. O poli fez eu realmente parar e pensar, calma aí, quem é a Aline? Como que eu vou descobrir a Aline? E através de cada movimento, de cada expressão, eu consigo me reconhecer novamente. Enxergar Ou seja, digamos que você está redescobrindo a sua identidade. Exatamente. A identidade na dança, né? Eu estou trabalhando esse projeto atualmente com as alunas. Eu comecei segunda-feira o episódio 1. Descubra sua identidade na dança. É um assunto que depois eu vou falar com mais calma, não é o momento agora, mas é basicamente isso. Exatamente. E o que do polidense em relação à autoconfiança você utilizou lá fora? As minhas apresentações de trabalho, eu sinto confiante comigo mesma, entendeu? Eu
sei dos meus conhecimentos, eu sei que eu estudei para poder falar, então eu sei quem é a Aline e eu consigo falar aqui, consigo falar na faculdade, e onde eu vou, para as meninas da Super Aula que vieram, eu consigo me apresentar, contar um pouquinho da minha história, e desde os meus 10 anos eu não consigo falar em público por conta de um pequeno trauma, e uma dança, na visão das outras pessoas, uma dança fez isso comigo, não é só uma dança para vocês entenderem, é algo que na mente das pessoas é só subir no mastro e rodar, conseguiu me libertar desse trauma que eu vim tratando durante um tempinho em terapia. É porque, na verdade, a timidez, ela não é uma personalidade, né? Existe uma diferença entre ser tímido e introvertido. Introvertido é uma característica de personalidade. Isso. E tá tudo bem ser introvertido. Uma pessoa é o inverso do extrovertido. É uma personalidade. A timidez, não, ela é adquirida com fatos que acontecem no decorrer da vida. Exatamente. E a timidez, ela pode ser retirada da sua vida. Você não precisa ser tímido para o resto da vida. Você pode simplesmente buscar meios, maneiras de romper com a timidez. Principalmente quando ela começa a interferir na sua vida, na sua sociabilidade, desenvolvimento em geral. No seu desenvolvimento de forma geral, exatamente. E que é o seu caso. Você precisa, é o meu caso, né, fazer terapia por conta de um trauma que desenvolveu uma timidez e que foi te fechando, né, no que eu chamo de casulo. Exatamente. Precisava sair. E a maneira que você começou a buscar para se libertar dessa timidez que estava te fechando foi a terapia, e agora uma terapia 2, que é o polidense. Exatamente, que eu não tinha noção de que seria uma terapia para mim. E o que o profissional da terapia te falou quando você disse que fazia polidense? Então, eu sou estudante de psicologia, então eles sempre indicam uma atividade física, mas a primeira coisa que vem na mente é o que? Musculação. Eu já fazia musculação, eu já faço musculação. E a musculação me ajuda com a minha ansiedade, mas ainda não me ajudava a conseguir falar, a desenvolver, porque quando você está na academia, fica você e o aparelho que você está usando. Não tem outras pessoas. Você coloca o fone de ouvido e fica quietinha lá. Aqui não tem como eu colocar meu fone de ouvido e ficar quietinha, aqui eu preciso conversar, eu preciso ver, eu preciso entender. Interagir. Antes das aulas, tudo tem uma explicação. Então, é realmente uma aula, é tudo muito explicado. Então, o poli me ajuda muito em relação a isso. Sem falar que você tem um treino individual e ao mesmo tempo em turma. Exatamente. Porque a gente conversa com as alunas, né, passa a atividade e cada uma vai fazer o seu desenvolvimento na sua barra, principalmente por você estar numa turma mista. Mas tem uma diferença da musculação do polidense que também muda totalmente essa questão de estado de evolução em relação à terapia. A música. Isso mesmo. Né? A música, não como pano de fundo, né? Porque a música, por exemplo, mas eu posso fazer uma corrida e ouvir música, mas você está correndo no seu ritmo e está ouvindo música. No polidense, não. Você ouve a música, interage com ela e expressa no polidense o que você sente provocado pela música. Isso. Então, a música é uma arte que entra dentro da arte dança, juntamente com o polidense, para somar. E eu imagino que talvez seja isso que tenha me ligado tanto ao poli, por colocar o poli como uma coisa tão importante na minha vida, como realmente uma prioridade. Eu sempre digo desde pequena que eu nasci da música, então tudo que é ligado à música eu estou perto. Eu estou perto. Estão cantando, eu estou lá. Estão tocando, eu estou lá. Não toco, mas tipo assim, tudo tá ligado à música, eu estou perto. Porque é como se a música me puxasse. E o poli é música em geral, você aprende o tempo, você aprende o que é estrofe, você aprende o que é melodia, você vai aprendendo coisas que você aprenderia numa aula de música mesmo. Exatamente. E isso faz diferença para você. Muita fez diferença. Uhum. E aprender a interagir com isso tudo, né? Exatamente. Sem falar que a expressão da dança, ela traz para você uma forma de desabafo. Falar com o corpo é aquilo que a gente não consegue falar com a boca. Que eu fiz na apresentação. Consegui explicar tudo sem ter que contar para sua família, olha como é o polidense para mim. Exatamente. Através dos seus movimentos. Muito interessante. Eu amo a expressão. É que eu gosto muito. Eu vim na ideia do esporte, todos os movimentos perfeitos era a minha ideia. Mas entender que tem a música no meio me fez amar muito mais do que uma competição ou um movimento perfeito.
Isso mudou um pouco o seu ponto de vista. Então, quando você desejou o polidense, você tinha um conceito. Aí depois que você entrou no polidense, você manteve esse conceito, mas esse conceito cresceu muito mais porque você descobriu que tinha mais. Exatamente, que tinha o que eu mais amo, que é a música. Não tinha noção que tinha música tão presente, as expressões tão presentes. O pole, as meninas, a dança em geral, nós alongamos dançando. Então, alongamos dançando. Vai ser divertido. Não só uma atividade física, faz realmente ser divertido. A aula passa assim, ó, você fica pensando, meu Deus, já foi, já acabou, já treinei, já passei de módulo. Ou seja, um outro quesito interessante em relação à prática de polidense é a flexibilidade, né? A flexibilidade, que eu adoro. Quem busca flexibilidade pode fazer o polidense porque consegue e de forma divertida. Acaba por nem sentir muita dor, porque... Exatamente, o pezinho na cabeça. Com a música. Você participou do nosso desafio Pé na Cabeça. Na minha primeira aulinha, eu nunca consegui pôr o pé na cabeça. E eu danço muito tempo, eu gosto muito de dançar. Mas foi a técnica que eu não conhecia. Raquel falou, pega com a outra mão e põe na cabeça e de primeira foi. Pensar, fazer assim. E utilizou a técnica ideal, a técnica correta. Puxou o pezinho na cabeça. E agora eu consigo até em pé. Que eu não tinha ideia que eu ia conseguir. Quero ver uma foto, um vídeo, hein? Vou fazer na próxima aula. Que lindo. Que bom, Aline. Você indicaria o polidense para alguma outra pessoa que talvez se identifique com a sua história e por quê? Eu sempre indico o poli. Sempre indico o poli. Porque o poli, ele te faz te conectar novamente com você sem o que as pessoas de fora colocam, o peso que as pessoas colocam em você. Aqui você vem sem bagagem, aqui você vem só com você, sem bagagem nenhuma, sem... eu não esqueci a palavra correta, mas sim o que as pessoas impõem pra você. Então o poli te faz ser você sem julgamento. Sem julgamento. Então quem tá cansado de tudo, vem pro poli. É uma terapia, vem pro poli. Se eu pedisse pra você definir o poli em uma palavra. Olha uma palavra, eu falei com terapia. Terapia. Terapia é a palavra. O poli é transformação, na verdade. O poli pra mim é transformação. Então, definindo o poli em uma palavra pra Aline é... Transformação. Transformação. Quem vai acreditar que eu sou tímida do tanto que eu tô falando? É verdade. Eu me soltei, tô falando, e isso não é normal. Essa é a primeira live que eu consigo participar. E você é a primeira que está reabrindo o quadro Histórias de Polidense depois de um tempo, porque já existia, já acontecia, era aos sábados, e a gente parou por um tempo e hoje estamos reativando, ou seja, você que está aí nos assistindo, todas as terças-feiras nós vamos estar aqui com Histórias de Polidense a partir das 19h30, com as nossas alunas e queridas que praticam poli contando sua história. Talvez te sirva por alguma razão, né? Eu costumo dizer, Aline, que o poli ele é uma modalidade que ajuda a mulher a se aceitar. Realmente isso. A se aceitar. Descobrir a sua identidade, se aceitar, se permitir ao novo, sabe? Interagir consigo mesma, entender que tá tudo bem ser como ela é e buscar a sua melhora sem críticas. E que é linda do jeitinho que é. Do jeitinho que ela é. Exatamente. Foi, consegui. Consegui! Terminamos, consegui. Algo mais que você queira deixar? De um recadinho? Não, porque senão eu fico até amanhã falando de poli aqui. Até amanhã. Mas a ideia é falar sobre polidense. Realmente. Né? Então, gente, desde já agradecemos. Essa foi a história da Aline. Né? E depois a gente vai deixar para vocês aí um vídeo dela dançando. Algumas imagens para você conhecer, entender, ver a sua transformação. Exatamente. Já que o poli é uma transformação para você. Te transformou de que forma? Só para fechar. O poli me fez eu me conhecer. Eu vou ter que falar isso bem rapidinho, porque eu vou tentar não chorar. Eu sempre vivi sob pressão das pessoas. Eu sempre quis ser a menina perfeita. E já tô chorando. Então, eu sempre quis ser a melhor em tudo que eu fazia. Isso me trouxe um peso muito grande para viver. Muita cobrança. Muita cobrança. Então, eu tinha medo das roupas que eu usava, eu tinha medo do que eu ia falar, de como eu ia falar. Isso me fechou de uma forma tão grande que hoje eu não me conhecia mais.
e sem ter noção de que o Poli faria isso comigo. Hoje eu sei que sou eu. Hoje eu consigo fazer coisas incríveis porque eu realmente sei quem eu sou. O Poli fez eu conhecer a Aline, que eu nunca tive ideia que fosse. Na verdade, eu nunca tinha me conhecido. Eu vivi para agradar as pessoas e para fazer as vontades das pessoas e me deixei para trás. E o Poli fez eu saber que a Aline é uma pessoa incrível e que eu gosto de ser eu, que eu me amo agora. Que maravilhoso. O Poli fez você se descobrir. Me fez se descobrir exatamente. Essa foi a sua transformação. E a cada movimento que eu consigo, a cada módulo que eu passo, é uma conquista muito grande. Porque é de mim comigo mesma, entendeu? Eu não tô provando nada pra ninguém. Tipo, aqui não tem isso, eu não preciso de mostrar que eu consigo e tal. É tudo por mim e pra mim. É mérito seu. Exatamente, eu consigo me sentir feliz a cada movimento que eu faço, finalizo bem. É tudo por mim, sem ter que fazer nada por ninguém. Isso é maravilhoso. Eu vou compartilhar um pedacinho da minha história do porquê que eu entrei pro Polidance. Por causa do que você disse. Quando eu tinha 19 anos, eu fazia trabalho de modelo. Desfilava e fazia marketing de TV na época, modelo fotográfico, comercial, TV. E esse tipo de trabalho era muito concorrido, muito disputado. E não estava em jogo a questão de você ser a melhor no que você fazia, e sim a questão da Indy, né? A Indy que eles chamavam era a indicação. Quando você conhecia alguém que tinha mais poder de decisão dentro do ambiente de trabalho, você conseguia boas oportunidades e bons trabalhos. Quando você não conhecia tanta gente, você ficava para trás. E eu achava isso muito injusto. E um dia eu fui fazer um trabalho para uma empresa em Portugal, com 19 anos. Fui fazer um trabalho de comercial, né? E quando eu cheguei lá, me convidaram para jantar em um restaurante. O restaurante chamava Cantinho do Forró. Era um restaurante brasileiro em Portugal, mas ele fazia parte de uma rede de restaurantes que se chamava Passarelli. E esses restaurantes, eles tinham barras de polidense e a apresentação de polidense artístico dentro do restaurante, né? As pessoas iam para jantar e elas assistiam polidense artístico, o que aqui no Brasil não tinha ainda. E quando eu vi a primeira apresentação de polidense que eu vi, eu assisti aquilo e eu falei para mim mesma o seguinte, falei, caramba, não dá para mentir. Não dá para enganar ninguém. Ou você faz ou você faz. Ou elas provam, eles provam que sabem dançar e dançam. E legal, eles conseguiram essa oportunidade. Ou eles não sabem, não tem essa brincadeirinha de indicação, de queridinho, queridinho. Falei, eu quero algo que eu posso provar que eu faço e ninguém vai tirar de mim porque eu sei fazer. É mérito meu. Eu aprendi, eu sei fazer e ninguém vai poder me burlar. Eu sei fazer. E aí me apaixonei. Redondamente, desesperadamente, e fui atrás de aprender o polidense e dancei nesse restaurante. E foi emocionante para mim. E eu descobri que é libertador. E é o que acontece com você. Hoje, a Aline do polidense é a Aline que dança polidense. Ninguém vai tirar isso de você. Eu imagino que a sensação que você sentiu é a mesma que eu senti em saber que a pessoa que despertou o desejo por polidense é a pessoa que me ensina. Pois é. Porque eu não tinha como eu saber que era você. Verdade, você não tinha como saber. E o universo, eu acredito muito nisso, Deus, o universo conseguiu me trazer pra cá. Pra pessoa que despertou esse desejo, me ensinar o que eu queria mesmo saber e com quem eu queria saber. Eu apresentei o polidense na Sponop em 2014. 2013. Eu tinha 13 anos. Em 2013 ela tinha 13 anos, uma adolescente. E hoje, sabe quantos anos tem a minha caçula que pratica polidense? 9. E já pratica. E parabéns para a mamãe dela, que a gente vai ter uma história de polidense com a mamãe dela. Tive uma aulinha com ela. Com a mamãe da Mariane, porque a Mariane tem 9 anos e pratica polidense. A mamãe dela permitiu que ela praticasse e ela é muito feliz praticando polidense. E ela é muito esforçada no plano. Sim. Eu fiz uma aulinha com ela, ela realmente é bem esforçada. Mas você tá aqui, isso que importa.
Seja bem-vinda, Obrigada. muito obrigada. Gratidão sempre. Que outras mulheres como você se inspirem na sua história e se descubra de alguma maneira. E se essa descoberta não for pelo polidense, que seja por algo que te move. E aí vamos deixar uma mensagem para você que está nos assistindo. Uma simples mensagem, eu quero que você pense nisso hoje. O que te move? Vai atrás do que te move. Porque é isso que faz valer a vida e valer a pena viver. Exatamente. Concordo. Um beijo! Obrigada, obrigada, obrigada. Vamos dar tchau? Tchau, gente. Tchau, Beijinhos. tchau. Obrigado, pessoal, pela presença. Terça-feira que vem tem mais histórias de polidense. E quinta-feira tem às 17 com a Raquel. Você não pode perder. Quinta-feira às 17 horas, uma live comigo. Vou trazer aí alguns temas incríveis para vocês. Um beijo grande saindo aqui. Muito obrigada pela audiência. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau.